Prezados amigos, prezados irmãos, queridos companheiros da Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz, nosso cordial bom dia a todos. Antes de darmos início às nossas reflexões de hoje, nós vamos, através da prece inicial, buscar uma conexão com o mais alto, elevando o nosso pensamento, buscando atingir uma frequência mais elevada, e agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, por permitir que estejamos aqui nesse momento para algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Que tenhamos nesta manhã muita paz nos corações e rogamos aos espíritos benfeitores desta casa, os mensageiros da paz, que nos envolvam, que nos intuam, que nos amparem, para que as nossas reflexões possam adentrar em nossos corações e nos trazer momentos de harmonia e de tranquilidade. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Apesar desse domingo típico de inverno curitibano, um domingo frio, úmido, certamente nós buscaremos aquecer os nossos corações, reflexionando acerca das lições trazidas pelo nosso Mestre Jesus através do Evangelho redivivo do Consolador Prometido. Ainda mais quando nós nos reunimos com amigos, com companheiros desta casa de luz, desta casa de paz, onde os mensageiros da paz estão sempre a nos envolver, a nos auxiliar, nessas tarefas nobres que a casa desenvolve, nessas tarefas nobres de amparo, de auxílio, de acolhimento a todos quantos buscam fortalecer a sua fé, fortalecer os seus corações, consolo e amparo. Nós vamos buscar aqui trabalhar com alguns slides para que nós possamos trazer uma leveza, né? uma alegria com fotos, com imagens, neste tema que nos propusemos. Tão importante no tempo atual, né? O cristão perante o mundo, e é por isso que quando nós falamos no Consolador Prometido, no Evangelho Redivivo, nas lições de amor que nos traz o renascimento de Jesus em nossos corações, nós pensamos em como devemos pautar a nossa forma de viver nesse planeta. Como devemos nos portar como cristãos e, principalmente, como espíritas cristãos em nosso dia a dia, seja no convívio familiar, no convívio profissional, social, religioso, independente se nós estamos em distanciamento social devido à pandemia ou não, porque as redes sociais estão aí para nos interligar, então sabemos como nos portar perante o mundo, né? Colaborando com o processo de transição desse nosso querido e amado planeta. Porque o dia em que o mundo se voltar para o real sentido de Jesus, o real sentido da vida na Terra, certamente nós entraremos em uma nova fase, porque atualmente nós já estamos vivenciando esse processo de entrar nessa nova fase, né? Processo que já ocorre de uma forma hoje mais acelerada, que culminará certamente com a passagem da Terra de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? De acordo com o que nós vemos lá no Livro dos Espíritos,
na classificação dos planetas, né, que Kardec coloca muito bem, onde a Terra hoje, no segundo patamar da classificação evolutiva dos planetas, no planeta de provas e expiações, já estando nesse processo de transição, para culminar com a passagem para um degrau acima, terceiro patamar evolutivo dos planetas, o mundo de regeneração. Mas essa transição, esse momento, essas passagens, isto tudo causa uma certa turbulência, né? Porque esses momentos hoje nós vemos que estão bastante turbulentos, bastante agitados, né? Mas isso a gente sabe que é típico de uma grande transição, né? E nós vemos que se de um lado houve grandes avanços, né, nos mais diversos campos da ciência, né? E quando a gente fala em ciência, temos que pensar também na medicina, nas artes, em tudo aquilo que traz uma evolução científica e material para o planeta, através da inteligência do ser humano. Apesar de tudo isso, e esses avanços, a gente vê que caminham numa velocidade espantosa, né? O que nós temos hoje de modificações, de conquistas, daqui a 6 meses começam a se tornar obsoletas, um ano, e chegam coisas novas, e cada vez mais rápido, né? Então a gente se espanta realmente como a velocidade que as coisas crescem, como a inteligência do ser humano é capaz de grandes conquistas no lado científico. Mas, apesar de tudo isso, nós percebemos também que, de um outro lado, o homem ainda afunda-se no lodaçal do materialismo desenfreado, onde o sexo, as drogas, o consumo extremado, o egoísmo desenfreado, né, é muito forte ainda. O orgulho é muito forte ainda. E, às vezes, ocorrem coisas que aqueles de nós que não compartilhamos com esses desequilíbrios, que estamos um pouco mais distantes disso, até nos causa um certo temor, às vezes nos assustamos até, né? Devido a esses sentimentos ainda muito inferiores que permeiam pela sociedade atual. E isso causa desajustes, não só a cada um de nós, mas também no próprio planeta. Ocorre uma desarmonia desse planeta que vivemos. Então, todos esses desajustes, essa desarmonia, ela funciona como uma causa para todos nós. E esses desajustes que nós vemos na sociedade é a principal causa dos males físicos e espirituais que vivemos. Então, esses desequilíbrios que ocorrem, eles trouxeram, com o tempo, a necessidade de uma mudança radical. Mas essa necessidade ela já era para ter se efetivada há algum tempo, né? Não se efetivou ainda através das lições, da aceitação das lições de amor trazidas por Jesus, né? Mas já era para ter ocorrido. Mas então, devido a essa demora, esse atraso, houve a necessidade agora de um processo mais doloroso, né? Aquele processo, como já disse Jesus lá atrás, né? Com prantos e ranger de dentes, onde certamente haverá separação do joio e do trigo. Então, isso é necessário para que nós possamos aprender os ensinamentos cristãos e trabalhar na busca de sanar os nossos corações do egoísmo e do orgulho. E sanando os nossos corações do egoísmo, do orgulho, ou pelo menos essa busca, né, de nos melhorarmos, isso faz com que tenhamos condições de permanecer na psicosfera desse nosso amado planeta e continuar essa nossa caminhada evolutiva aqui. Sempre junto daqueles nossos entes queridos que também comungarem com esse pensamento nosso, pensamento cristão, esse pensamento de buscar nos melhorar intimamente. Então, essa vontade, essa busca dessa melhora nos traz condições de galgarmos, junto com a Terra, um novo patamar evolutivo. Mas isso é uma luta, né? Claro, é uma luta que sempre existiu, é uma luta constante entre o espírito e a matéria. E a luta vem de muito tempo, né? Se nós passarmos um relance de vistas na história, nós vamos nos convencer das grandes e sucessivas transformações que o mundo vem sofrendo através dos tempos. E nos dias atuais, através da pandemia, não é diferente, né? Essas transformações vão ocorrendo, e hoje muito aceleradas.
mas elas sempre foram acionadas por equipes espirituais superiores, aquelas equipes responsáveis pelo progresso do nosso orbe terrestre. Não é por acaso que as coisas acontecem, né? Não é do nada que surgem as coisas. Existe um comando maior, né? Não poderia ser de outra forma, sempre existiu. Né? Tanto é que foi numa época como a que nós vivemos atualmente, que era um terreno árido, um terreno difícil, onde havia muita falta de amor entre os seres humanos, foi lá que o Cristo, né, o nosso Consolador, esteve pela primeira vez aqui no nosso planeta. Ele que é o governador, que participou, que trabalhou na criação do nosso planeta há 4 bilhões e meio de anos atrás, veio, né, esteve encarnado entre nós. Para quê? Para trazer a mensagem do amor e nos mostrar o caminho a ser seguido. Ocorre que nós, seres humanos, né, com todas as nossas dificuldades, né, não interiorizamos essa mensagem ao longo do tempo. E ainda até hoje não nos conscientizamos fielmente dessa necessidade, né? Necessidade de trazer o amor para dentro de nós, o amor que Jesus nos trouxe. E justamente por falta dessa conscientização mais aprofundada, da falta de vivenciarmos a lei do amor em nossas vidas, é que essa desarmonia do planeta já vem ocorrendo há algum tempo. E, atualmente, nós presenciamos ela muito forte. Mas nós percebemos que essa embarcação, que é o nosso planeta Terra, né, ele não está à deriva. Né? Não está à deriva por quê? Porque o grande condutor dessas almas, né, que é o grande consolador prometido, né, o grande mestre, o grande governador do nosso planeta, ele controla esse planeta, ele controla essa nossa grande nave com toda a força do seu amor, né, com o objetivo de nos auxiliar a atravessarmos o oceano da vida e podermos atingir a outra margem em segurança, melhor do que chegamos. Né? E todos nós que desejarmos navegar neste mar, nesse oceano da vida, com Jesus nos nossos corações, certamente chegaremos lá, né? Nesse progresso constante. Porque o progresso é uma lei divina, o progresso é uma lei universal. E a sua marcha, ela não pode ser sufocada, ela não pode ser tolhida. Né? Então, vejam, é nesse momento, quando o caráter se deprime, quando a decadência moral invade a família, invade as sociedades, as nações. São nesses momentos de dificuldades é que as grandes falanges espirituais, e sempre sob a égide do Cristo, elas vêm atuar com uma intensidade maior. Para quê? Para que o homem desperte o seu lado positivo. E esse despertar ocorre sempre através das dificuldades, de todas as ordens, né? Presenciadas atualmente, nos momentos que estamos vivendo, por algo invisível para nós, microscópico, algo que está trazendo dores, sofrimentos, prejuízos de muitas maneiras, né? Prejuízos de ordem material também, por que não? Né? Quantas pessoas estão tendo grandes e grandes dificuldades de sobrevivência por falta de recursos materiais. Mas as dificuldades, elas ocorrem principalmente de ordem psíquica e espiritual. Seja reflexo dos problemas materiais ou não. E com isso, nós, os seres humanos, começamos a despontar uma visão reflexiva acerca da vida. Uma visão mais aprofundada sobre o significado da nossa vida aqui nesse planeta, da nossa encarnação. E essa visão reflexiva nos traz uma busca pela necessidade de algo mais elevado, né? Valorizando-se mais os aspectos espirituais, valorizando-se mais os aspectos sentimentais, valorizando-se mais os aspectos de convivência entre todos nós, né? Deixando um pouco de lado as coisas materiais, não valorizando excessivamente as coisas da matéria, e sim as coisas do espírito, né? Esse processo que nós estamos passando, ele já iniciou um amadurecimento de toda o orbe terrestre já há mais de 2000 anos. Né?
quando Deus, nosso Pai, concedeu a permissão para que Jesus encarnasse aqui, que viesse até nós, né? Esse espírito que foi o mais evoluído que esteve aqui conosco, viesse nos trazer os ensinamentos necessários, nos mostrar o caminho para a nossa elevação, a nossa evolução. Tanto é que desde que ele veio, né, já no seu nascimento, quando ele apareceu em uma manjedoura, ele já começa ali o seu ensinamento, como a dizer que a humildade representa a chave que irá abrir a porta para todas as outras virtudes. Então, com a chegada de Jesus, o homem começa a partir dali, conhecendo, recebendo essas lições de amor, né? Recebendo através daquele código moral que foi o maior que a humanidade recebeu, que foi o Sermão das Bem-aventuranças, o Código das Bem-aventuranças, começa ali o ser humano a vivenciar, né, o início da sua era de maioridade espiritual, né, com condições de começar a trabalhar para o seu progresso moral. Nós recebemos este código, recebemos essas lições sintetizadas no amor maior, mas, com o passar do tempo, nós fomos nos desviando desse caminho trazido pelo Mestre Jesus. Então, fez-se necessário atualmente que o caminho para o progresso fosse encurtado, né? Com a necessidade de aceleração através de algo que trouxesse cada um de nós a uma interiorização maior, a uma reflexão de nossos sentimentos, pensamentos e atitudes para com o nosso próximo, para conosco mesmo e, consequentemente, para todo o nosso entorno, para o mundo em que nós vivemos. Então, nós vamos trazer aqui hoje algumas reflexões sobre como nós estamos atualmente, nós que nos dizemos cristãos, né? Como está o nosso relacionamento com a doutrina de Jesus, né? O que essa doutrina espírita, espiritismo, tem para nos auxiliar, qual a ferramenta que eles nos dá para isso? Qual o significado da palavra cristão? Vamos ver, vamos começar a ver, porque nós sabemos que, segundo o dicionário, cristão significa o quê? Um discípulo de Cristo, né? E, de um modo geral, todo aquele que observa a sua doutrina, que segue a sua doutrina, é um cristão, né? Cristo, né, o nosso querido amado Jesus, deixou-nos a sua doutrina de amor, de fraternidade, né? Só que esses ensinamentos, com o passar do tempo, dos séculos, eles foram esquecidos por alguns, foram mal interpretados por outros, foram transformados em artigos de interesse pessoal por uma outra parte. Aí, por essa razão, ele, já prevendo esses deslizes, prometeram enviar um consolador, no sentido de restabelecer toda a verdade e colocar cada coisa no seu devido lugar. E aí nós vamos ver que o Espiritismo, que é o Consolador prometido, porque cumpre com todas as promessas feitas por Jesus, veio no momento certo lembrar-nos de que ele, o nosso mestre, de tudo aquilo que ele havia ensinado, e também acrescentar novas verdades para a época presente. Verdades essas que não poderiam ser colocadas naquela época por falta o quê? De uma filosofia maior, de conhecimentos científicos maiores, né? Tendo em vista que, por exemplo, né, imaginava-se na antiguidade que a Terra era o centro do universo, depois que o Sol girava em torno da Terra, né? Tudo isso, então, a gente começa a imaginar como seria possível trazer, naquela época, a multiplicidade dos mundos habitados, né? Essa pluralidade que nós temos. Então, teria que ter vindo toda a parte científica e filosófica antes, assentar o terreno à base, século XVII, XVIII, né? XVIII, para ir no século XIX, começar a ter condições do Consolador prometido vir trazer essas novas verdades. Uma das frases muito importantes, e que inclusive é um dos pilares da doutrina espírita, que é a reencarnação, Jesus colocou lá: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Uma outra frase que ele nos traz é que se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Uma outra ainda, que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que vantagem há em amardes os que vos amam? Vejam as reflexões que trazem. Naquela época, Jesus trouxe. Por isso, você veja, tantas dissensões, tantas perseguições, que trazia uma forma diferente, muito oposta à da época. Né? Ao que pleitear contigo e quiser o teu vestido, larga-lhe também a capa. Se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então vejam, o Cristo nos trouxe os ensinamentos e os exemplos para que nós sigamos o caminho do amor, posicionando-nos perante nós, Jesus, né, perante nós, como um emissário direto de Deus, que estava ali para nos trazer a verdade. E ele nos diz, né, na seguinte frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos várias passagens do Mestre em que ele se aproveitara das ocasiões para passar ensinamentos. Né? Aqueles momentos em que estava com a multidão, quando ele ia na casa de alguém, ele sempre tinha um momento ou outro em que aquela ocasião fazia com que ele nos trouxesse um ensinamento, aprofundasse uma situação. Até em um desses momentos, né, uma certa feita, em que Jesus estava reunido na casa de Pedro, com um pequeno grupo de pessoas. E ele estava ali, como ele sempre fazia, falando sobre o reino dos céus, sobre a boa nova. Né? E aí começou a falar, e quando Jesus terminou de falar, Sara estava presente e se dirigiu a Pedro perguntando: Pedro, eu não entendo o que Jesus fala. Não entendo muito bem, porque você veja, Jesus fala em nos desapegarmos dos bens terrenos. Eu gosto tanto daquilo que eu conquistei com sacrifício. Jesus fala em perdoar as ofensas, em perdoar aqueles que nos ofendem, mas eu não consigo perdoar quem me ofende. E Pedro ficou ali, calado, sem saber muito bem o que responder, mas nisso Jesus, percebendo aquilo, se aproximou de Sara, sorriu para ela e perguntou: Sara, do que na sua casa você e seu marido vivem? E a Sara respondeu: Senhor, nós vivemos das cabras. Na verdade, nós vivemos do leite que as cabras produzem. Daí Jesus perguntou assim para Sara: tudo bem, Sara, e como é que vocês fazem para manter o leite puro? Aí a Sara respondeu: Senhor, para isso é muito importante que nós usemos vasilhames limpos. Que esses vasilhames que nós vamos usar para recolher o leite das cabras, eles têm que estar sem resíduo no fundo. Né? Não pode estar com ferrugem, não pode ter sujeira, resíduos, nada disso. Né? Por quê? Se a gente depositar o leite nesses vasilhames sem eles estarem devidamente limpos, o leite vai se misturar a esses resíduos e certamente ele vai azedar. Aí Jesus pega, olha para Sara e fala assim: é dessa forma, Sara, que acontece com o reino dos céus. Assim é a revelação divina no coração dos homens. E Jesus continua assim: se nós não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento superior se mistura aos resíduos impuros do nosso íntimo, degenerando o que poderíamos recolher que está dentro do coração. Então, veja, nós temos que estar com o coração purificado, sem vinagre, sem resíduos, sem ferrugem, né? Para que possamos receber esses esclarecimentos que são vindos do reino dos céus, através dos ensinamentos, né? Dessa obra kardeciana, da codificação, do Evangelho Redivivo, do Consolador Prometido, através de inúmeras obras que grandes amigos nossos, benfeitores espirituais, trouxeram através da psicografia daqueles missionários que tiveram até nós, com muitas e muitas obras, com grandes conhecimentos. Então nós vemos
o quão maravilhosos são os ensinamentos. E todos eles baseados sempre no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Né? Mas para que nós possamos receber esses ensinamentos, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender, nós temos que estar com os nossos corações limpos. Temos que estar com os nossos corações purificados. Temos que estar com a nossa mente liberta de preconceitos, de mágoas, de ódios, né? De tudo aquilo que seja contrário às leis de Deus. Porque é só dessa forma, né, agindo dessa maneira, é que nós poderemos compreender os ensinamentos de Jesus na sua profundidade. Né? E aí, nessa conversa com Sara e Pedro, Jesus conclui: quando o orvalho cai no lírio, ele parece um diamante celeste. Mas quando o orvalho cai na poeira da estrada, parece uma gota lamacenta. Assim é a palavra divina no coração do homem. Então, para que possamos nós, como cristãos, estar com os nossos corações limpos, para que o orvalho dos ensinamentos de Jesus possa brilhar como um diamante. E este brilho ele possa se espalhar ao nosso entorno, possa se espalhar para os nossos semelhantes, possa se espalhar para o mundo. Como formiguinhas, vamos semeando cada vez mais beleza, cada vez mais exemplos cristãos. Né? Então, vejo, nós, como cristãos, né, e principalmente como espíritas cristãos, ou cristãos espíritas, como preferem alguns, nós devemos ter ciência do nosso potencial de melhoria. Devemos ter ciência do nosso potencial em fazer brilhar o orvalho da palavra divina, né? Espalhando aos nossos semelhantes, espalhando aos nossos irmãos o amor, a compreensão, a humildade, a caridade, né? Através da benevolência, da indulgência, do perdão, né? Passando o quê? A exercer um papel no mundo tal qual Jesus nos ensinou. Olhando também para os nossos irmãos como portadores de potenciais recursos nobres. Né? Não enxergando os nossos irmãos não apenas os seus defeitos, né? Porque defeito a gente tem, eu tenho, você tem, todos nós temos defeitos. Né? Se não tivéssemos, não estaríamos nesse planeta de provas e expiações. Né? Então, nós temos que pensar que todos nós temos. Então, olhar os nossos irmãos, olhar neles as suas qualidades. Né? Compreender cada um desses irmãos nossos como Jesus fez naquela época. Né? Naquela época em que Jesus andava em meio a ladrões, em meio a prostitutas, comia no meio deles, né? Compartilhava os seus momentos com eles, via-os como irmãos necessitados de cuidados especiais naquele momento. Mas sabia que tinham todo o potencial para se tornarem pessoas melhores. Né? Então, é assim que nós, cristãos, devemos olhar para os nossos irmãos. Pelo menos termos em mente isso de buscar, olharmos para eles além do tempo presente, né? Olhar para o futuro, da mesma forma que Jesus fez quando reuniu os seus discípulos. Né? Que eram, certamente, a gente sabe que eram homens, alguns sem muita cultura, outros eram rudes, né? Mas Jesus via através do tempo, via o futuro neles, via o potencial que possuíam para se tornarem seus seguidores, para se tornarem os disseminadores de suas palavras, para permanecer através dos tempos. Então, esse é o olhar cristão que nós devemos buscar ter para com os nossos semelhantes, né? Olhando além dos defeitos de cada um, enxergando além da beleza física, né? Olhando para dentro de cada um, entendendo que cada um dos nossos irmãos é um espírito tal como nós, em busca da felicidade, em busca da paz, em busca de harmonia, em busca de uma vida melhor, com seus defeitos, com suas dificuldades, com suas mazelas, certamente, mas também com suas virtudes, caminhando sempre em direção à perfeição,
Nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Todos nós, de uma forma igual. Então, será dessa forma que nós, cristãos, devemos começar a pensar, a buscar o olhar para o nosso próximo, o olhar para o mundo como um todo. Né? Muitas vezes a gente quer que aquelas pessoas que estão à nossa volta pensem como nós, que vinham para a doutrina espírita, que leiam esse ou aquele livro, né? Ou se não são companheiros nossos de uma casa espírita, de uma outra religião, que venham para cá estudar, para trabalhar. Às vezes nós exigimos determinadas posições de companheiros nossos dentro da doutrina espírita, né? Mas certamente que a gente tem que buscar trazer para junto de nós aqueles que nós entendemos que gostaríamos de dividir esse caminho de paz, de amor, esse evangelho maravilhoso, né? Esses ensinamentos. Mas nós não podemos exigir que sejam como nós, até porque quem disse que nós estamos com a razão, né? Que nós estamos exatamente no caminho correto? Todos nós estamos caminhando, subindo, descendo, tropeçando aqui, caindo ali, nos levantando, né? Mas, logicamente, temos essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, a nos mostrar o caminho. Tudo bem, a porta é estreita, eu sei, todos nós sabemos que é difícil, que no mundo em que nós vivemos, estar pautado todos os nossos momentos em cima dos ensinamentos de Jesus é difícil. E a gente gostaria que todos também ao nosso redor estivessem juntos, mas nós temos também que compreender que, assim como nós, cada um está em um momento diferente na sua caminhada nesse planeta. Cada um de nós está dentro de um outro sistemazinho menor, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu momento. Como diz o nosso querido Chico Xavier, em que ele fala assim: nasceste no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas almas, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Né? Então, o olhar que nós devemos ter deverá sempre além da aparência física. E quando a gente fala aparência física, é a matéria de um contexto geral, né? Olharmos além do mundo material, além daquilo que nós vemos materialmente. Esse deve ser a nossa busca por um olhar cristão. E essa forma como Jesus nos ama, né? Esse amor incondicional, independente de nossas atitudes, de nossas ações, nós temos assim exemplos sobre esse tipo de amor, e eu gostaria de trazer aqui uma história, um caso que ocorreu com Chico Xavier. Eu não lembro bem quem foi que contou, mas eu ouvi uma palestra muitos anos atrás, em que foi contado, uma palestra dessa na internet, em que foi contado que o Chico ele possuía apenas 2 paletós. Né? Ele usava nos seus atendimentos um enquanto o outro estava lavando e vice-versa. E um certo dia, talvez muitas pessoas já conheçam essa história, mas eu acho uma história muito bonita, que mostra esse amor incondicional, né? Esse amor pelo próximo, independente das suas atitudes, né? Vendo sempre como um irmão, em diversos degraus de caminhada. E num certo dia em que um dos ternos do Chico, que havia sido lavado, estava pendurado, secando no varal, passou uma pessoa, né, que nós denominamos de ladrão, né,
Então, passou um ladrão e levou o paletó do Chico. Né? E aí conta a história, né, o caso, que as outras pessoas, aquelas que acompanhavam o Chico, que assessoravam ele no seu dia a dia, quando elas souberam disso, elas ficaram muito indignadas com aquilo que tinha acontecido. Né? Se indagando como alguém poderia roubar algo do Chico. Como alguém poderia ter feito isso com uma pessoa tão bondosa, tão caridosa? E se reuniram ali e resolveram fazer uma armadilha para pegar o suposto ladrão. Falaram com o Chico, ele meio que não concordou e tal, mas eles falaram que precisavam saber e tal quem era, aí falaram que o Chico ia participar também, tá, então tá, ele concordou. Aí fizeram o quê? Fizeram uma trouxa de roupa, né? Colocaram cheio de roupas dentro e colocaram na janela da casa do Chico. E ali fizeram um plantão, né? Várias pessoas ficaram se revezando para observar e apanhar o ladrão de surpresa. E o Chico também ia participar disso. E aí, uma das vezes, colocaram o Chico para vigiar, e foi justamente nesse momento quando a trouxa de roupas foi levada. Aí, conta a história, né, que o ladrão, quando chegou em casa, abriu a trouxa de roupa e havia ali um bilhete que o Chico escrevera e colocara ali. E dizia assim nesse bilhete: meu irmão querido, essas roupas são para você. Faça bom proveito, que Jesus te abençoe, e se precisar de mais alguma coisa, venha falar comigo que eu arrumo para você. O que aconteceu? No dia seguinte, aquele homem estava lá, foi até o Chico, ajoelhou-se a seus pés, pedindo perdão das suas atitudes e chorando. Então vejam que maravilha esse exemplo, né? São esses atos de bondade que nós devemos tomar como exemplo para as nossas vidas, exemplo de como sermos cristãos no mundo, de como olharmos o nosso próximo. É esse tipo de amor que nós devemos buscar praticar no nosso dia a dia. Logicamente que não é fácil, logicamente que as coisas não mudam em nós de um dia para outro. Nós não vamos dormir hoje e acordar amanhã com Chico Xavier. Não é de hoje para amanhã que nós estaremos com as nossas atitudes tal qual Chico Xavier. Mas nós temos potencial para isso, nós temos plenas condições de darmos os passos em direção a isso. Nosso querido Chico já conquistou esse grau evolutivo há bastante tempo. E nós um dia chegaremos lá. Mas temos que ir dando um passinho depois do outro. Temos sempre que começar com quem está mais perto de nós, a exercer esse amor ao próximo. E aí nos indagarmos já nas nossas reflexões. Quem está mais perto de nós? Quais são aquelas pessoas que convivemos no nosso dia a dia de uma forma mais efetiva? Quem são essas pessoas? Se não os nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, netos, irmãos, enfim. Aqueles que se encontram inseridos em nosso lar, inseridos na nossa família, naquela constituição, naquela família que às vezes não se restringe ao mesmo teto, mas que está um pouco mais alargada, mas que estão todos juntos com algum propósito maior. Porque a constituição de uma família, de um lar, com união de um casal com os filhos, ela não é resultado de um acidente biológico, como pensa a maioria das pessoas. Mas é o quê? Uma programação anterior à nossa existência física, à nossa existência como uma sociedade também. A própria fecundação, na união do gameta masculino com o gameta feminino, ela encontra-se sob a jurisdição da providência divina, onde é escolhido o espermatozoide que contém as informações genéticas necessárias à formação de um novo ser. Esse espermatozoide irá se encontrar com o óvulo no momento apropriado. Se a gente for pegar lá no livro Missionários da Luz, em que tem toda essa narrativa do processo da reencarnação, nós vamos ver nos detalhes como isso tudo ocorre. E os filhos, por sua vez, renascem
através daquele com os quais tem compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento moral de ambos, tanto genitores quanto descendentes, né? Pais e filhos. Todos nós temos um compromisso moral uns com os outros, né? Portanto, a vinculação pelos laços de sangue, ela possui um significado expressivo do ponto de vista ético. Nós não podemos desconsiderar esse valor, esse significado, né? À luz do Espiritismo, nós vamos ver que as heranças do código genético, elas impõem condicionamentos positivos ou negativos. E esses condicionamentos, o ser reencarnante se submete por necessidade de educação interior, de reparação de desmandos, de conquistas relevantes sobre quaisquer aspectos a serem considerados. Então, vejam, se nós considerarmos que uma família não se constitui ao acaso, que tanto os pais quanto os filhos já assumiram compromissos no plano espiritual antes da reencarnação, num planejamento, né, com o objetivo de reparar alguns erros cometidos no passado, né, e também traçar um planejamento mútuo para o processo evolutivo, para a caminhada nesse processo reencarnatório, fica evidente que, em se tratando de reparar erros cometidos por ambos em reencarnações anteriores, está evidente que ocorrerão dificuldades de relacionamento, tanto entre cônjuges quanto entre pais e filhos. É natural que isso aconteça, é lógico que isso aconteça, né? As afinidades ou não, elas estão diretamente ligadas a relacionamentos anteriores, né? E esses relacionamentos, a partir disso, né, se faz necessário que haja um novo encontro no mesmo núcleo familiar, para que se possa expiar os erros cometidos no passado, mas também, né, como provas do exercício da paciência, da humildade, da caridade, do amor ao próximo, que irá nos impulsionar a ambos, a todo esse contexto, a todo esse núcleo familiar, impulsionar a um passinho a mais na sua caminhada evolutiva. Então, vejam, essas almas que estão ao nosso lado, na família, são aquelas que nós temos o compromisso primeiro nas nossas vidas de aprender a amar. Primeiro, né? Resgatando tanto as nossas faltas do passado, quanto trabalhando para auxílio mútuo, aprendendo, ensinando, né? Para que tenhamos o crescimento a que nos propusemos nesta encarnação, né? Então, é por isso que a família é a célula máter da sociedade, né? Os valores ali dentro trabalhados são aqueles que nós iremos passar para o mundo lá fora. Se nós não trabalharmos primeiramente dentro da nossa família, como é que nós vamos aprender a ser pacientes com o nosso próximo lá fora? Nós temos que fazer esse treinamento primeiramente na nossa família. A caridade, o perdão, saber ouvir, né? Saber ensinar, trabalhar o egoísmo e o orgulho, tudo dentro da nossa família primeiramente. Então, nosso compromisso maior é ali. E aí depois levando para fora, né? Então, vejo, cabe a cada um de nós trabalharmos intimamente para superarmos todas essas dificuldades que nós temos, para que nós não desperdicemos esta oportunidade valiosa concedida pela providência divina, de um processo reencarnatório para a recuperação de relações afetivas, para que possamos, como consequência disso, avançarmos no caminho do progresso, né? A fila do lado de lá para reencarnar é muito grande, né? Nós tivemos a misericórdia divina nos colocando aqui, neste planeta, com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós convivemos em todas as esferas, para nós trabalharmos e nos melhorarmos intimamente, né? O Emmanuel, ele coloca para nós, nesse texto, ele nos diz o seguinte, que quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Todavia, ele surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa passa a constituir objeto
de... O texto aqui travou, só um minutinho. Passa a ser objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não ouviram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas de obras celestes. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Né? Então, é assim que acontece no nosso dia a dia. Né? Todos nós, né, de uma maneira geral, estávamos, né, misturados em uma multidão e, de repente, decidimos nos melhorar, decidimos seguir o caminho proposto por Jesus, seguir o caminho do seu evangelho redivivo e nos melhorarmos. Né? Aí, nesse momento, que a gente muda a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de exemplificar, de conviver, nós começamos a ser olhados de forma diferente. E quando um irmão nosso é olhado de fora de uma forma diferente, e isso vale para nós mesmo, quando a gente olha aquelas pessoas que estão na nossa casa espírita, que estão dividindo conosco, né, o trabalho dentro do movimento espírita, da doutrina, né, seja nos estudos, seja na ação social, nas palestras, né, como disse ali o Emmanuel, né, o pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora. Então, todos nós somos folhagens promissoras que estamos trabalhando para discípulo do Senhor, aspirando esse título, trabalhando para seguir a mensagem de Jesus. E muitos de nós já cobramos do nosso próximo uma atitude, uma postura perfeita, que não pode errar. Né? Quer dizer, já lhe reclamam espigas de obras celestes. Então, a cobrança, então aí nós temos que pensar na indulgência com o nosso próximo, com as imperfeições alheias, porque todos nós estamos aprendendo a sermos melhores, aprendendo a vivenciar o Evangelho de Jesus. Então não podemos querer cobrar dos nossos irmãos de caminhada atitudes perfeitas, né? Todos nós erramos, mas é no erro que nós vamos aprendendo. Porque senão, como diz ali, muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Quer dizer, desistem da convivência na casa espírita e vão embora, né, voltando para outros locais, porque não receberam o acolhimento necessário naqueles momentos em que cometeram equívocos, tal como qualquer um de nós pode incorrer em erros. Né? Então, nós temos que pensar que nós, como cristãos que somos, devemos seguir o que Jesus nos ensinou, né? Inclusive, principalmente nos dias de hoje, porque são nas dificuldades, são nos obstáculos, é que nós devemos dar o nosso testemunho de fé, mostrar a nossa fé em Deus, uma fé no futuro, a fé consciente que a doutrina espírita nos mostra, a fé raciocinada que essa doutrina nos faculta, fazendo de nós cristãos embasados na lógica das leis universais. Né? Essas leis que nos mostram que nós temos o dever de agir na sociedade moderna de acordo com os preceitos evangélicos. Que existe uma sociedade hoje com muitos desvios de comportamento, com muita falta de ética, de moral, mas aí é que nós devemos colocar o nosso verdadeiro coração cristão, né? Nos mostrando, agindo como verdadeiros discípulos da moral do Cristo. Porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais. E se nós somos espíritos imortais, devemos viver no mundo sem perdermos esta perspectiva. A gente sabe que é muito difícil ainda, que mesmo com os conceitos das reencarnações bastante firmados na nossa mente, os conceitos filosóficos, científicos, tudo isso que a doutrina nos traz, fixados na nossa mente, na nossa razão, nós vivermos sem perder essa perspectiva, viver no mundo usufruindo daquilo que o mundo tem de bom, da nossa condição humana, de conforto, é importante, mas nós temos que também priorizar as questões referentes ao espírito. Né? Buscar ter atitudes corretas, escolhas corretas, no momento correto, de acordo com esse conhecimento que nós temos. Né? Quer dizer, não agirmos por impulsão, né? Buscarmos sempre
analisar o momento, as coisas que estão ocorrendo, né? Buscarmos pensar como nós deveremos agir de acordo com os preceitos cristãos, né? Lógico, a gente sabe que não é fácil viver num mundo tão competitivo, em que muitas coisas devem ser resolvidas muito rapidamente, né? Mas quando nós tivermos realmente realizado, ou buscarmos fortemente realizar essa reforma íntima, nós começamos a perceber que a competição, ela vai mudar dentro de nós para algo chamado cooperação. Então, vejam, hoje a competição ainda impera muito forte, né? Mas, se nós entendermos ela da maneira correta, nós vamos ver que a competição ela é sadia, e ela nos leva a um crescimento, né? Desde que a gente tenha a noção correta de que a competição ela não pode ser uma competição egoísta, né? Então, o mundo nos coloca em situações para que nós saibamos competir. De que forma? Cooperando dentro dos reais preceitos cristãos. Lembrar, né, que no convívio com as outras pessoas nós sempre temos algo a aprender nesse processo de competição, cooperando. E algo a ensinar, né? Ensinar principalmente através do quê? Do nosso exemplo. E aí está o papel nosso, nós espíritas cristãos, na sociedade atual. Essa sociedade que nós vemos que é uma sociedade ainda muito materialista, egoísta, orgulhosa, né? Mas nós podemos trabalhar para auxiliar na modificação. Mas para que possamos auxiliar nessa modificação, nós temos que lembrar que essa modificação, primeiramente, tem que começar onde? Dentro de nós. Porque uma sociedade, ela só é injusta e egoísta porque nós, que fazemos parte dessa sociedade, somos injustos e egoístas. A sociedade é composta pelas pessoas, por seres humanos. Então, nem tudo, porque às vezes a gente pensa que as coisas acontecem porque precisa acontecer isso ou aquilo, ou é um karma e está predestinado, né, na sociedade. Mas nem tudo que acontece no mundo é um karma. Muitas das situações são criadas por nós mesmos, por escolhas equivocadas que fazemos ao longo de nossas vidas. Semeamos alguma coisa e vamos colher exatamente naquele mesmo molde, aquele mesmo padrão. Então, muitas das situações que nós vivemos hoje poderiam ser modificadas a partir de ações mais justas, mais humanas, mais cristãs. Hoje, vivemos a consequência do que nós realizamos no passado, seja nesta encarnação ou encarnações anteriores. Mas que nós podemos, com a ação hoje, nesse momento, a partir de agora, começar a aliviar e amenizar muitos sofrimentos. Então, no dia de hoje, principalmente, nós temos que procurar sempre buscar trabalhar junto àqueles que nos rodeiam, diminuir a nossa agressividade de forma, né, no nosso convívio, no nosso dia a dia, de forma que o nosso exemplo seja sempre um exemplo de pacificação. Né? Como disse Jesus nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos, né? Porque herdarão a terra. Então, aqueles de nós que tivermos essa modificação, estaremos no mundo de regeneração. Agora, esse mundo que está sendo modificado, ele deve ser modificado através das nossas atitudes, porque não existe uma forma de se modificar o mundo que não seja, primeiramente, a modificação individual de cada um dos membros que formam uma sociedade. É muito trabalho que nós temos pela frente, porque é uma coisa gradativa. Mas nós não podemos esquecer que nós vivemos hoje na sociedade que nós preparamos por nós próprios no passado. Né? Nossas ações equivocadas, omissões, tudo isso foi formando o mundo de hoje. E nós temos o dever de auxiliar para modificar, para inverter este quadro com o tempo. E o conhecimento que nós recebemos da doutrina espírita nos ajuda muito a vivermos esse tempo com mais alegria. Né? E por isso mesmo nós devemos sempre estudar, sempre buscar um aprofundamento nos estudos para que melhore a nossa compreensão, que possamos alargar a nossa mente, que possamos buscar entender o universo como a nossa casa e todos os seres como nossos irmãos. Jesus exortou-nos a amar.
todos os nossos problemas acontecem porque ainda estamos muito longe de entendermos o que significa esse amor, como Jesus nos amou, incondicionalmente, né? Então, nós devemos buscar estudar, buscar aplicar em nossas vidas esses conceitos que a doutrina espírita nos traz, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos trabalhar para sermos verdadeiros cristãos, levando luz para o nosso próximo. Tem uma frase aqui que tem na internet, atribuída a Salomão, e que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro cristão como sendo aquele que se faz luz onde existe a treva, amor onde campeia o ódio, união onde vige a discórdia, fé onde medra a dúvida, verdade onde impera a mentira e esperança onde jaz o desespero. Então, é o que Jesus quer de nós na construção do novo mundo, né? Ele nos ama do jeito como nós somos, com todas as nossas imperfeições, né? E ele nos ama assim mesmo, porque ele sabe que nós somos a sementinha que irá germinar, crescer, florescer e dará uma bela e frondosa árvore. Jesus sabe que nós temos potencial para abraçar os nossos semelhantes, ajudar, tolerar, ter compaixão, amar. Né? Então, veja, nós temos condições, então nós temos que começar a buscar a fazer isso com aqueles que estão ao nosso redor. Né? Tudo bem que pode não ser, não temos condições ainda de fazer isso de uma forma igual, gradativa, igual com todos os nossos semelhantes, amar igualmente a todos, mas nós temos que começar isso de uma forma gradativa, começando através da simpatia com as pessoas, aprendendo a ouvir mais as pessoas, compreender que cada um dos nossos irmãos é um ser como nós em constante evolução. Então, sermos mais benevolentes, mais indulgentes, né? Abraçar mais, ainda que virtualmente, né? E temos aí as redes sociais para sermos mais pacíficos, tolerar mais, perdoar mais, porque o objetivo final de cada um de nós é apenas e tão somente um: atingirmos um dia o amor universal. Né? E como disse o Divaldo, quando foi questionado sobre a situação do país, há muitos anos atrás, né, em uma palestra, alguma coisa assim, perguntaram a ele sobre a situação do Brasil, o que ele tinha a dizer sobre a crise, e ele colocou lá que a crise nada mais é do que o momento que precede a evolução. É preciso ter crise para ter mudanças. E, na verdade, nesse momento, a crise não está só no Brasil, está nas pessoas, está no mundo. Vemos o mundo passando por mudanças. Então, vamos todos fazer a nossa parte. Sejamos exemplos de amor, bondade e luz. Então, meus amigos, nós estamos chegando aqui ao nosso final, mas eu queria trazer aqui algumas frases do Chico Xavier, que nos traz um exemplo de bom viver, né, com essas frases maravilhosas que ele sempre deixou para nós, nosso querido e saudoso Chico, em que ele fala assim: não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Não ame, ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. E mais uma outra frase dele, que fala assim: se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Meus queridos, muito obrigado e que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja.